Então, o que acontece? Eu fui lá em obter dados, cliquei em mais, e aqui aparece todos os conectores do Power BI. Então, tem lá todos os conectores, você precisa decidir qual que é o conector que você vai utilizar. Qual que é a resposta para essa decisão? É justamente qual o banco de dados, qual que é o gerenciador do banco de dados. No nosso caso aqui, a gente vai fazer uma conexão com o gerenciador do banco de dados. A gente já sabe que é o Firebird. Esse é o gerenciador do banco de dados, beleza. Só que se a gente vir aqui e digitar aqui, ó, Firebird, não existe aqui esse conector. Ele não é um conector nativo do Power BI. Então, como que a gente tem que fazer para conseguir acessar essas informações no banco de dados Firebird? A gente precisa utilizar um conector que ele é meio que um conector que funciona para vários bancos de dados. Então, esse conector que a gente vai utilizar, ele funciona para diversos tipos de bancos de dados, e é chamado de ODBC. Só que se a gente digitar aqui ODBC e tentar fazer essa conexão direto, por exemplo, colocar login e senha aqui, o negócio não vai funcionar. Por quê? Porque nós precisamos criar um DSN. Primeiramente, a gente precisa achar esse carinha aqui, ó, esse ODBC, esse driver ODBC, a gente precisa achar ele dentro do nosso computador e nós precisamos fazer esse ODBC conversar com o banco Firebird, que é o nosso banco de dados. Ok? Então, antes da gente vir aqui, sair clicando aqui, colocar a senha, não sei o que, antes de chegar aqui, ó, a gente precisa ter certeza que esse driver ODBC aqui está conseguindo conversar com o banco Firebird. Para a gente fazer isso, por onde que inicia esse processo? É o seguinte, você vai aí, ó, no seu Google, abrindo aqui, ó, na outra tela, tá aqui, o Google. Beleza. Se você chegar aqui no Google, você vai digitar lá a seguinte informação, ó, driver ODBC Firebird. Pronto. Driver ODBC Firebird. Simplesmente, você vai digitar isso aqui. E agora, nós vamos utilizar, aqui ó, é o primeiro aqui ó, olha lá, ODBC Drive Firebird. Beleza, cliquei nele. Agora começa a nossa jogada aqui. Você precisa estar aqui ó, em ODBC Driver, tá bom? ODBC Driver. E agora, você precisa saber, por que eu te falei lá nas perguntas, eu te perguntei qual que era a versão do Firebird. Qual que era a versão do Firebird que você iria utilizar? Porque é o seguinte, se o seu banco de dados está na versão 2.5, por exemplo, você precisa baixar agora o driver da versão 2.5. Tá bom? Nesse momento, e aí o que que acontece? Agora vai começar a embarulhar sua mente aqui. Você precisa prestar bastante atenção no que eu vou falar nesse momento. Primeira coisa, o banco de dados está rodando no 32 bits ou no 64 bits? Onde que ele está rodando? No meu caso, aqui, ó, olha só, presta atenção. No meu caso aqui, está rodando na 32 bits. Tá? Essa é a resposta. Eu vou colocar a resposta aqui, ó. Vou destacar ela em verdinho. E se aí vem, isso aqui vai ficar ruim. Deixa eu colocar em vermelho aqui. 32 bits é a resposta, tá? A resposta tá em vermelho. Beleza. Então, quer dizer que se o banco tá na 32 bits, eu tenho que vir aqui e baixar o 32 bits em vez do 64? Não. Deixa eu te explicar uma coisa já, antes de tudo, para quebrar todas as suas dúvidas. É o seguinte. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós que utilizamos o Power BI como ferramenta para ter os relatórios, os dashboards, os indicadores online automatizado,
É isso que a gente faz aqui, é por isso que a gente está fazendo tudo isso que a gente quer estar aqui, porque simplesmente nós queremos os indicadores online automatizados. Para isso, o relatório vai funcionar, tudo que a gente vai fazer aqui, ele vai ser considerando tudo no 64 bits. Por que que a gente precisa fazer o Power BI, os drivers que a gente vai baixar aqui no 64 bits? Simplesmente por um motivo. Quando você for colocar a atualização do relatório para funcionar, o que eu estou querendo te dizer com isso? Vai chegar um momento que você vai estar com o relatório todo criado, bonitinho, você vai publicar isso para a web, e lá na web você vai clicar lá em uma chavinha, assim, ó, ativa atualização agendada. E aí, para isso funcionar, para essas atualizações agendadas funcionar, precisa ser na 64 bits. E não te preocupa, mesmo que o teu banco de dados seja 32 bits, nós vamos fazer aqui, vai funcionar na 64. Se o seu banco de dados é 64 bits, ótimo, melhor ainda. Se o seu banco de dados é 32 bits, você passa um X nesses 32 bits e tudo que você for utilizar, o Power BI, os drivers ODBC, por exemplo, eles precisam ser 64 bits. Então, tudo que a gente vai baixar, tudo que a gente vai fazer funcionar aqui, o Power BI, o ODBC, os drivers, precisa ser 64 bits. Por quê? Porque senão não vai adiantar nada. Nós vamos fazer o relatório, ele vai funcionar no nosso computador, top, lindo, maravilhoso, mas quando a gente for colocar a atualização agenda para funcionar, não vai funcionar. No 32 bits não funciona. Adivinha por que eu fiz isso? Deixa eu te contar uma coisa, antes da gente entrar aqui. Eu tive uma situação no início que eu estava trabalhando com esse banco, e aí o cara do TI, a pessoa do TI, disse para mim: Ah, esse banco é 32 bits, cara. Só funciona na 32 bits aí, não posso te liberar na 64, não sei o que lá. E eu falei: Tá bom, não dá nada. O que eu fiz? Peguei e excluí o Power BI, que eu tinha 64 bits. Fui lá e coloquei o 32 bits, criei o relatório, tudo funcionando. Top, legal. Quando eu publiquei, quando eu fui ativar a atualização agendada, o negócio não funcionou. Não funcionava, não funcionava. E eu falei, mas caramba, por que não funciona? Tá funcionando no meu computador. Aí fui pesquisar para um lado, para o outro, até descobrir que o Power BI 32 bits, aliás, o ODBC 32 bits não tinha compatibilidade com o gateway de dados. O que é gateway de dados? Gateway é esse assistente virtual que faz a atualização agendada para nós.